Quando cheguei ao Brasil, eu pensei que 30 dias seriam apenas uma experiência de viagem. Eu imaginava praias bonitas, comida diferente, talvez algumas histórias interessantes para contar. Mas logo nos primeiros momentos percebi que não seria apenas uma viagem. Havia algo no ar, uma sensação difícil de explicar, como se o país tivesse um ritmo próprio e eu precisasse desacelerar para conseguir acompanhar. No primeiro dia acordei cedo por causa do fuso horário. A luz do sol já entrava pela janela e a cidade parecia viva mesmo antes das 7 da manhã. Desci para caminhar sem destino e notei que as ruas já tinham movimento. Pessoas indo trabalhar, vendedores preparando barracas, alguém varrendo a calçada com calma. Não havia pressa exagerada, mas também não havia lentidão. Era um equilíbrio curioso entre tranquilidade e energia. Entrei em uma padaria pequena para tomar café. O cheiro de pão quente e café forte me envolveu imediatamente. Pedi algo simples, e o atendente começou a conversar comigo como se me conhecesse. Ele perguntou de onde eu era, o que me trouxe ao Brasil, quanto tempo eu ficaria. Quando respondi que ficaria 30 dias, ele sorriu e disse que isso era tempo suficiente para mudar minha cabeça. Naquele momento achei apenas uma frase simpática, mas depois percebi que ele estava certo. Nos dias seguintes comecei a observar como as pessoas se relacionavam. Os brasileiros falam com facilidade. Eles riem alto, usam gestos, contam histórias longas. Mesmo quando não se conhecem, existe uma abertura natural. Eu, que normalmente sou mais reservada, comecei a me sentir diferente. Era difícil permanecer distante quando todos ao redor pareciam incluir você na conversa. No quarto dia, peguei um transporte público pela primeira vez. Eu estava um pouco nervosa porque não conhecia bem os caminhos. Mas uma senhora percebeu minha hesitação e perguntou se eu precisava de ajuda. Ela não apenas explicou o trajeto, mas ficou conversando comigo durante quase toda a viagem. Falou sobre a cidade, sobre o clima, sobre comidas típicas. Quando desci, ela me desejou uma boa estadia com um sorriso sincero. Foi um gesto simples, mas me marcou muito. Ao completar uma semana, percebi que minha rotina já estava diferente. Eu não planejava tanto, saía para caminhar e deixava o dia acontecer. Muitas vezes algo inesperado surgia. Um músico tocando em uma praça, uma feira improvisada, crianças jogando bola em uma rua tranquila. O futebol aparecia em todos os lugares. Não era apenas um esporte, era parte da vida cotidiana. Pessoas de diferentes idades jogavam juntas, e sempre havia alguém convidando quem passava para participar. Outra coisa que me chamou a atenção foi o som da cidade. Não era um ruído caótico, mas uma mistura de conversas, música distante e risadas. Mesmo à noite havia movimento. As pessoas se encontravam depois do trabalho, sentavam em mesas ao ar livre, compartilhavam comida. Eu comecei a entender que o tempo social é muito valorizado. Estar junto parece ser mais importante do que cumprir horários rígidos. Na segunda semana, decidi visitar um mercado local maior. As cores me impressionaram primeiro. Frutas que eu nunca tinha visto, legumes de formatos diferentes, temperos com aromas fortes. Os vendedores falavam com entusiasmo, muitos ofereciam pedaços para provar. Eu experimentei sabores novos e percebi como a comida aqui tem frescor. Não era apenas alimentação, era uma experiência sensorial completa. Enquanto caminhava pelo mercado, notei que as pessoas conversavam mesmo durante compras rápidas. Alguém perguntava sobre a família, outro comentava sobre o calor do dia. Pequenos diálogos que transformavam tarefas simples em momentos sociais. Isso me fez pensar em como a vida cotidiana pode ser mais leve quando existe essa troca constante. No 10º dia sentei em um parque para observar o movimento. Famílias fazendo piquenique, jovens praticando esportes, idosos caminhando lentamente. Havia uma sensação de comunidade. Mesmo sem se conhecer, as pessoas compartilhavam o espaço com naturalidade. Um grupo começou a tocar música e, pouco a pouco, outros se aproximaram. Alguns batiam palmas, outros apenas escutavam. Eu percebi que não era necessário um grande evento para reunir pessoas, bastava vontade. Outra mudança aconteceu dentro de mim. Eu comecei a sorrir mais, passei a conversar com desconhecidos sem pensar muito.
O ambiente parecia incentivar isso. Cada dia trazia pequenas interações que tornavam a experiência mais humana. Não era apenas conhecer um país, era sentir como as pessoas vivem. Na terceira semana comecei a notar diferenças entre bairros. Alguns eram mais tranquilos, com ruas arborizadas e cafés silenciosos. Outros eram mais movimentados, com música saindo de lojas e vendedores chamando clientes. Cada lugar tinha uma personalidade própria. Isso me fez perceber que o Brasil não é uma única imagem. Existem muitos ritmos convivendo ao mesmo tempo. Em uma tarde quente, sentei em uma praça com um suco gelado. Observei duas crianças brincando e um grupo de amigos conversando animadamente. Um cachorro corria livremente enquanto alguém tocava violão. O sol iluminava tudo com uma luz suave. Naquele momento senti que já não me sentia apenas visitante. Eu estava começando a me adaptar ao ritmo local. Ao chegar perto do 20º dia, percebi que minhas expectativas iniciais haviam mudado. Eu pensava que o mais marcante seriam as paisagens. Mas o que realmente me transformou foi a forma como as pessoas vivem o dia a dia. Existe uma valorização do presente. As conversas são longas, as risadas são espontâneas, os encontros parecem sempre importantes. Uma noite fui jantar em um restaurante simples. As mesas estavam próximas e logo comecei a conversar com o grupo ao lado. Falamos sobre música, comida e viagens. A conversa durou mais do que a refeição. Quando percebi, já fazia quase 2 horas. Ninguém parecia com pressa. Esse tipo de encontro inesperado começou a se tornar comum. No 25º dia senti que algo dentro de mim tinha mudado. Eu estava menos preocupada com horários, mais aberta a improvisos. Caminhava sem destino e apreciava pequenos detalhes. Um mural colorido em uma parede, o som distante de uma festa, o cheiro de comida sendo preparada. Tudo parecia mais intenso. Nos últimos dias comecei a pensar no que levaria comigo depois desses 30 dias. Não seriam apenas fotos ou lembranças. Seria a sensação de que a vida pode ser mais leve quando existe conexão com as pessoas. O Brasil me ensinou isso sem grandes discursos, apenas através de momentos simples. Na manhã do 30º dia, voltei à mesma padaria, onde entrei no primeiro dia. O atendente me reconheceu e perguntou como foi a experiência. Eu respondi que ele estava certo. 30 dias foram suficientes para mudar minha forma de ver o cotidiano. Ele sorriu como se já soubesse. Quando saí, caminhei devagar pela rua. A cidade estava acordando com o mesmo equilíbrio entre calma e energia que notei no início. Mas agora eu me sentia parte daquele ritmo. Não era mais apenas uma visitante observando. Eu tinha aprendido a sentir o Brasil através das pessoas, das conversas e dos pequenos encontros que acontecem naturalmente todos os dias. Na segunda parte da minha estadia, algo curioso começou a acontecer. Eu parei de comparar tudo com o lugar de onde eu vim. Nos primeiros dias eu pensava constantemente nas diferenças. Como as pessoas falavam mais alto, como o tempo parecia mais flexível, como os encontros surgiam sem planejamento. Mas depois de quase 2 semanas, essas coisas deixaram de parecer diferentes. Elas começaram a parecer naturais. Uma manhã decidi caminhar por um bairro residencial mais afastado. As ruas eram tranquilas, com casas coloridas e árvores fazendo sombra nas calçadas. Algumas pessoas estavam sentadas na frente de casa conversando. Outras cumprimentavam quem passava. Eu notei que a vida ali acontecia muito do lado de fora. As portas estavam abertas, as janelas também. Era como se a fronteira entre o espaço privado e o público fosse mais suave. Enquanto caminhava, uma senhora regava plantas e me deu bom dia com um sorriso. Perguntou se eu estava gostando do Brasil. Eu respondi que sim. Ela começou a falar sobre o clima, sobre as frutas da estação e sobre como a vizinhança se conhecia há anos. Foi uma conversa simples, mas cheia de calor humano. Continuei andando com a sensação de que a cidade tinha uma dimensão mais íntima do que eu imaginava. Outra coisa que comecei a perceber foi o valor dado às pequenas pausas. No meio do dia, muitas pessoas param para tomar café, comer algo leve e conversar. Não é apenas uma pausa rápida. É um momento social. Eu comecei a adotar esse hábito. Sentava em um café,
Observava o movimento e deixava o tempo passar. Essas pausas tornavam o dia mais leve e mais humano. Em uma tarde quente fui até uma praça onde havia uma quadra. Um grupo jogava bola e algumas pessoas assistiam. Em poucos minutos, alguém me perguntou de onde eu era. Depois outro perguntou quanto tempo eu estava no Brasil. Logo a conversa virou risadas. Mesmo sem jogar, eu me senti incluída. Percebi que o esporte ali não era apenas competição. Era uma forma de encontro. Durante a terceira semana, comecei a notar a relação dos brasileiros com a música. Ela está presente em muitos momentos. Em lojas pequenas, em carros passando, em reuniões informais. Não é necessário um evento especial. A música surge naturalmente. Uma vez, enquanto caminhava no fim da tarde, ouvi alguém tocando violão em uma varanda. Algumas pessoas pararam para ouvir. Ninguém organizou aquilo. Simplesmente aconteceu. Também comecei a observar como as refeições são vividas. Comer não parece ser apenas uma necessidade. Há um momento de convivência. As pessoas dividem pratos, comentam sabores, prolongam a conversa. Muitas vezes o tempo da refeição é mais longo, mas ninguém parece incomodado. Eu comecei a perceber que esse ritmo cria espaço para histórias e conexões. Um dia fui a uma feira de rua. Havia barracas com comidas variadas, sucos frescos e muita conversa. As pessoas caminhavam devagar, experimentavam, voltavam para comprar mais. Eu notei que os vendedores conheciam alguns clientes pelo nome. Existia uma relação construída com o tempo. Essa proximidade tornava tudo mais pessoal. Ao mesmo tempo, comecei a notar a diversidade de ritmos dentro do mesmo lugar. Algumas ruas eram agitadas, com muita gente circulando. Outras eram silenciosas, quase contemplativas. Essa alternância criava uma sensação dinâmica. O Brasil não parecia ter apenas uma velocidade. Ele mudava ao longo do dia. Uma noite aceitei o convite de um grupo que conhecia em um café. Fomos a um lugar simples com mesas ao ar livre. Conversamos por horas. Falamos sobre costumes, comidas favoritas, lugares para visitar. Em certo momento percebi que não estava mais pensando em traduzir mentalmente cada palavra. Eu estava apenas participando. Isso me fez perceber que eu já estava mais integrada ao ambiente. Outro detalhe que me chamou a atenção foi a forma como as pessoas lidam com imprevistos. Um dia começou a chover de repente enquanto eu caminhava. Algumas pessoas correram para se abrigar, outras simplesmente continuaram andando e rindo. Um grupo se reuniu sob uma marquise e começou a conversar. A chuva virou um momento compartilhado. Eu me juntei a eles e acabamos falando sobre o clima e a cidade. Ao longo dos dias, fui percebendo que minha própria postura mudava. Eu comecei a iniciar conversas, algo que antes eu raramente fazia. Perguntava sobre um prato, comentava sobre o calor, sorria para quem cruzava comigo, pequenas atitudes que tornavam o dia mais leve. Em um final de tarde, sentei novamente em um parque. Observei jovens praticando esportes, crianças correndo e pessoas conversando em bancos. A luz do sol deixava tudo mais suave. Eu senti que aquele tipo de momento era muito comum no Brasil. Não era necessário um grande plano para aproveitar o dia, bastava estar presente. Outra descoberta foi como o humor está presente em interações simples. Muitas pessoas fazem brincadeiras rápidas, comentários leves. Isso cria um ambiente descontraído. Mesmo quando alguém está trabalhando, existe espaço para sorrir. Eu percebi que essa leveza influencia o clima geral. Perto do 20º dia comecei a sentir que o tempo passava de forma diferente. Não porque era lento, mas porque estava cheio de pequenos acontecimentos. Cada conversa, cada caminhada, cada pausa parecia significativa. Eu não precisava de grandes eventos para sentir que o dia foi interessante. Uma manhã acordei cedo e fui caminhar novamente. A cidade ainda estava despertando. Vi pessoas abrindo lojas, alguém tomando café em pé, um grupo conversando antes do trabalho. Era um cotidiano simples, mas cheio de vida. Eu senti que estava começando a entender o Brasil além da superfície. Nesse ponto da viagem percebi que minha ideia inicial tinha mudado completamente.
Eu achava que 30 dias seriam apenas uma experiência turística. Mas agora parecia mais uma imersão em uma forma diferente de viver. Cada dia me mostrava que a conexão humana é parte central dessa experiência. Na terceira parte da minha experiência percebi que eu já não observava o Brasil como alguém que está apenas descobrindo. Eu comecei a viver os dias com naturalidade, como se aquela rotina já fosse familiar. O que antes me parecia diferente, agora fazia parte do meu próprio ritmo. Acordar e ouvir a cidade ganhando vida, caminhar sem destino, parar para conversar com alguém desconhecido, tudo isso começou a parecer normal. Uma das mudanças mais claras foi a forma como eu passei a organizar meu tempo. No início eu fazia listas, planejava trajetos, marcava horários. Agora eu acordava e decidia o que fazer apenas depois de sentir o clima do dia. Se o sol estava forte, eu procurava um lugar ao ar livre. Se a tarde parecia tranquila, eu caminhava por ruas novas. Essa liberdade trouxe uma sensação leve, como se cada dia fosse uma pequena descoberta. Em uma manhã ensolarada, sentei em um café com mesas na calçada. As pessoas passavam devagar, algumas cumprimentavam o dono do café, outras paravam para conversar. Um senhor começou a falar comigo sobre o calor, e logo a conversa se transformou em histórias sobre o bairro. Ele apontava lugares, lembrava mudanças, comentava como a região ficava mais animada no fim de semana. Eu percebi que o cotidiano ali é cheio de memórias compartilhadas. Ao longo da terceira semana comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O som das conversas misturado ao movimento das ruas, o jeito como as pessoas gesticulam ao falar, a forma espontânea de rir, pequenas coisas que mostram uma maneira calorosa de viver. Eu me peguei sorrindo sozinha, enquanto observava essas cenas. Um dia caminhei até uma área próxima a uma praia. Havia grupos jogando bola, pessoas caminhando e outras apenas sentadas olhando o mar. O vento era leve e o clima relaxado. O que me chamou a atenção foi que ninguém parecia com pressa. Mesmo quem estava sozinho parecia confortável, apenas aproveitando o momento. Eu sentei na areia e fiquei observando. Sente que esse tipo de pausa faz parte da rotina de muitas pessoas. Outra coisa que percebi foi a importância das conversas longas. Em muitos lugares que já visitei, as pessoas conversam rápido e seguem seus caminhos. No Brasil, muitas conversas se prolongam naturalmente. Um encontro casual vira uma troca de histórias, um comentário simples vira uma conversa maior. Isso cria uma sensação de proximidade mesmo entre pessoas que se conheceram há pouco tempo. Durante essa fase da viagem comecei a me sentir mais confiante para explorar novos lugares sozinha. Caminhei por ruas diferentes, visitei mercados menores, sentei em praças menos movimentadas. Em cada lugar havia sempre algum tipo de interação. Alguém perguntava se eu precisava de ajuda, alguém comentava sobre o clima, alguém sorria ao perceber que eu era visitante. Essas pequenas conexões tornavam cada caminhada mais interessante. Em uma tarde nublada, encontrei um grupo tocando música em um espaço aberto. Algumas pessoas dançavam de forma espontânea. Outras apenas batiam palmas. Não era um evento organizado. Era apenas um momento que surgiu naturalmente. Eu fiquei ali observando e senti que esse tipo de espontaneidade é muito presente. A alegria parece surgir sem necessidade de planejamento. Também comecei a perceber como o final do dia tem um clima especial. Quando o sol começa a baixar, muitas pessoas saem para caminhar, conversar ou encontrar amigos. As ruas ganham uma energia diferente, mais tranquila e ao mesmo tempo mais viva. Esse período entre o fim da tarde e o início da noite se tornou um dos meus momentos favoritos. Uma noite sentei em um restaurante simples com mesas do lado de fora. As pessoas ao redor conversavam animadamente. Um grupo compartilhava pratos, outro ria alto, alguém contava uma história com muitos gestos. Eu percebi que a atmosfera não dependia do lugar ser sofisticado. A energia vinha das pessoas e da forma como elas ocupavam o espaço. Na terceira semana, algo dentro de mim parecia mais solto. Eu não estava mais preocupada em registrar cada momento. Eu apenas vivia. Caminhava sem pensar em tirar fotos, conversava sem pensar em comparar, observava sem tentar analisar tudo. Essa mudança me fez perceber o quanto o Brasil me influenciou.
Em um dos últimos dias dessa fase, sentei novamente em uma praça que eu já tinha visitado antes. Desta vez, a sensação foi diferente. Eu não me senti visitante. Eu me senti parte do ambiente. Reconheci o vendedor de suco, vi pessoas que já tinham cruzado meu caminho, ouvi sons que já se tornaram familiares. Foi nesse momento que percebi que os 30 dias estavam realmente mudando minha forma de ver o cotidiano. Comecei a entender que viver aqui não é apenas sobre lugares bonitos. É sobre a forma como as pessoas criam momentos. Sobre conversas inesperadas, encontros improvisados, risadas espontâneas. Cada dia traz algo simples, mas significativo. E essa simplicidade tem um impacto profundo. Na reta final da terceira semana, caminhei ao entardecer e observei o céu mudando de cor lentamente. As pessoas continuavam suas atividades, algumas voltando para casa, outras iniciando encontros com amigos. Eu senti uma tranquilidade que não senti nos primeiros dias. Era como se eu tivesse aprendido a desacelerar e aproveitar o presente. Nesse ponto da viagem, percebi que minha mudança não estava apenas nas observações. Estava na minha própria atitude. Eu me tornei mais aberta, mais tranquila, mais disposta a viver o momento. O Brasil não apenas me mostrou uma cultura diferente, ele me ensinou uma forma diferente de sentir o tempo e as relações. Na última parte dos meus 30 dias no Brasil, comecei a perceber que a mudança mais importante não estava nos lugares que visitei, mas em como eu passei a enxergar o cotidiano. O que antes parecia apenas detalhes agora tinha significado. Um bom dia dito por alguém desconhecido, uma conversa rápida enquanto esperava um café, o som distante de música vindo de uma casa, tudo isso passou a fazer parte da minha experiência. Nos últimos dias eu caminhei por lugares que já tinha visitado antes. Mas a sensação era completamente diferente. No início eu observava com curiosidade. Agora eu observava com familiaridade. Eu reconhecia o movimento das ruas, o ritmo das pessoas, a forma como o dia se transformava do calor da manhã para a leveza do fim da tarde. Era como se o Brasil tivesse deixado de ser um cenário novo e tivesse se tornado um ambiente confortável. Uma manhã voltei a um parque, onde tinha sentado na segunda semana. As árvores davam sombra, e algumas pessoas caminhavam lentamente. Um grupo conversava em um banco e crianças brincavam perto de uma quadra. Eu sentei e fiquei observando. Não havia nada extraordinário acontecendo. Mas havia uma sensação de tranquilidade que me fez perceber o quanto eu tinha mudado. Antes eu buscava experiências marcantes. Agora eu valorizava momentos simples. Também notei que eu estava mais aberta a interações espontâneas. Um vendedor de suco comentou sobre o calor e começamos a conversar. Uma pessoa perguntou se eu estava gostando da cidade. Pequenos diálogos que se tornaram naturais. Eu não pensava mais duas vezes antes de responder. Eu simplesmente participava. Durante esses dias finais comecei a refletir sobre o que realmente me impactou. Não foi apenas a energia das ruas ou o clima leve, foi a forma como as pessoas vivem o presente. Existe uma valorização do agora? As conversas não são apressadas. Os encontros não precisam de motivo especial. O tempo parece mais flexível, e isso cria espaço para relações mais próximas. Em uma das últimas tardes, caminhei sem destino, enquanto o sol começava a baixar. As cores do céu mudavam lentamente e a cidade ficava mais suave. Pessoas saíam para caminhar, outras se reuniam em mesas ao ar livre. Eu senti que aquele momento representava tudo o que vivi, um equilíbrio entre movimento e calma, entre encontros e pausas. Percebi também que minha própria postura estava diferente. Eu estava mais paciente, mais atenta aos detalhes, mais disposta a aproveitar o tempo sem pressa. O Brasil me ensinou que o cotidiano pode ser mais leve quando se dá espaço para as pessoas e para os momentos simples. Essa mudança aconteceu de forma silenciosa dia após dia. Na véspera de ir embora, voltei a um café que frequentei algumas vezes. O atendente me reconheceu e perguntou se eu já estava partindo. Eu disse que sim, e ele respondeu que 30 dias passam rápido. Nós conversamos por alguns minutos e eu senti uma mistura de gratidão e nostalgia.
Era apenas um café simples, mas carregava muitas lembranças. Na manhã do último dia, caminhei lentamente pela rua. Observei as lojas abrindo, o som de conversas começando, alguém rindo ao telefone. Tudo parecia familiar. Eu percebi que não estava apenas deixando um lugar. Eu estava levando comigo uma nova forma de olhar para o dia a dia. 30 dias no Brasil mudaram minha forma de pensar sobre tempo, convivência e simplicidade. Eu cheguei esperando paisagens bonitas e experiências diferentes. Mas encontrei algo mais profundo. Aprendi que a vida pode ser construída em pequenos encontros, em conversas inesperadas, em momentos compartilhados sem planejamento. Quando finalmente me afastei, senti que não estava me despedindo completamente. Parte de mim já tinha absorvido aquele ritmo, o jeito de sorrir mais, conversar mais, desacelerar quando possível. O Brasil não apenas me recebeu. Ele transformou minha maneira de viver o cotidiano.